Falar um pouco sobre a eletricidade no Brasil e no mundo. Quando nós falamos um pouquinho mais sobre o nosso país, percebemos que a fonte elétrica é uma fonte bastante interessante e é muito utilizada por todos nós brasileiros. Só que, diferentemente de algumas nações, nós temos uma fonte energética proveniente, sobretudo, da energia hidráulica. Veja só o peso, né, a porcentagem da energia hidráulica na oferta interna de energia elétrica no Brasil. 70,6%. Isso é um valor bastante significativo e se dá por quê? Porque os nossos rios são rios que têm favorecimento à produção de energia. São rios planálticos, ou seja, rios que têm quedas d'água e rios que não secam. Uns rios são rios perenes, são rios que não secam em nenhum momento ao longo do ano. É bastante interessante da gente perceber que essa produção ela tem muito a ver com esses fatores naturais. Obviamente que na tabela você percebe que outras fontes também são responsáveis pela produção de energia elétrica, mas um caráter menor. Vejamos uma coisa: quando a gente observa esses fatores, por que o Brasil é um país que tem uma grande produção do ponto de vista energético hidrelétrico? Justamente porque é um país que tem em toda a sua extensão vastas bacias hidrográficas. E a primeira que eu gostaria de destacar aqui corresponde a essa, que eu vou colocar com uma cor mais chamativa para você. Ó. Essa região. Essa bacia, ela recebe o nome de Bacia do Paraná, não é? A Bacia do Paraná é uma bacia que tem muitos e muitos rios, e os rios que estão aqui são muito favoráveis à produção de energia. Ela tem uma alta potência instalada. Isso quer dizer o quê? Que grande parte dos rios que estão aqui já foram utilizados ou são utilizados para a produção de energia elétrica. E o destaque especial é para a usina de Itaipu, uma das maiores usinas do planeta e que pertence ao Brasil e ao Paraguai. Só para você ter uma ideia, o Brasil é um país que tem uma produção energética fantástica e nessa área, particularmente, há um casamento perfeito entre a natureza e a sociedade. Os rios são planálticos e há uma proximidade desses rios planálticos e perenes com a população. Não só com a população, como também com as atividades industriais, que é o setor que mais consome energia no Brasil. No entanto, a ocupação em vastos e vastos rios da região fez com que não houvesse mais a possibilidade de construirmos novas hidrelétricas de grande porte. Então, hoje, o foco maior para o desenvolvimento de algumas usinas hidrelétricas é justamente para a região da bacia amazônica. O que é importante de você guardar sobre a bacia amazônica? A bacia amazônica, ela tem um alto potencial disponível. O que isso quer dizer? Alto potencial disponível. Há uma oferta significativa de água, porém não existe uma grande quantidade de usinas hidrelétricas estabelecidas neste espaço. Isso em função da grande distância em relação ao mercado consumidor, as atividades industriais estão concentradas no centro-sul, mas hoje há uma possibilidade da gente transmitir essa energia de distantes áreas para locais, né, onde há um grande consumo, em função dos sistemas que são mais eficientes. Então, os grandes projetos hoje relacionados a novas hidrelétricas relacionam-se a esse espaço. Nada mais, nada menos do que você tem no Rio Madeira, por exemplo, duas represas: a represa de Giral e a represa de Santo Antônio. São duas usinas que estão sendo construídas no estado de Rondônia, né? Então, em Rondônia, no Rio Madeira, você tem esse projeto. E nas águas do rio Xingu, há um projeto da usina de Belo Monte, né? Belo Monte, no rio Xingu. É uma obra que vai ser de grande porte, não é? E é óbvio que isso gera polêmicas. Um dos riscos que nós temos ao construirmos hidrelétricas é o fato de que ela gera um grande impacto ambiental. Alaga florestas, pode deslocar populações ribeirinhas. Apesar de ser uma fonte renovável, ela tem algumas desvantagens. Então é interessante levarmos em consideração esse processo. Além dessas duas bacias, também vale a pena lembrar um pouco da bacia do Velho Chico, do Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco ele é um rio que também tem muitas represas e ele vai ser fundamental para a produção de energia que vai abastecer não só Minas Gerais, como também vários e vários estados no Nordeste. Então ela tem essa responsabilidade, a bacia do São Francisco, de abastecer esse espaço. Diferentemente do Brasil, outros países não têm essa capacidade tão grande de abastecer a sua produção energética por meio de fonte hidráulica. Hoje, muitos países fazem uso de usinas térmicas. Né? No mundo, as usinas térmicas elas são colocadas em funcionamento através dos combustíveis fósseis.
Então, os combustíveis fósseis são utilizados em demasia por algumas nações. Fato esse que gera maior dependência de um combustível não renovável. Uma termoelétrica, ela tem uma capacidade de produção de energia num curto prazo, mas ela é poluente. Então, alguns países europeus estão tentando reduzir, né, tentam reduzir esse uso para uma fonte mais limpa, por assim dizer. E também existem algumas nações que fazem uso de usinas nucleares. Né? E as usinas nucleares, elas utilizam materiais radioativos, né? Então esses materiais radioativos, eles têm a vantagem de produzir muita energia com pouca matéria-prima, mas eles têm o risco de poluir, né? De trazer danos. O período de meia-vida de um material considerado lixo atômico é muito grande, e se não houver um acondicionamento correto desse material, é possível de contaminar a população que está nas imediações. Nós já tivemos ao longo da história da humanidade vários acidentes e esses acidentes trouxeram e ainda trazem reflexos para as populações que moram nas imediações. O maior deles foi a usina nuclear de Chernobyl nos anos 80, que gerou uma quantidade muito grande de radiação que ainda hoje está presente naquele espaço. Há também possibilidades de você ter a produção de energia elétrica por meio de usinas geotérmicas. Isso é uma coisa que alguns países fazem por meio da obtenção de calor oriundo do centro da Terra, de áreas internas, né? O calor que provém do interior da Terra. Um país que faz muito uso dessa fonte de energia é a Islândia, que está no limite de duas placas tectônicas. Então ela aproveita essa fonte de energia para abastecer energeticamente a sua população e a sua atividade econômica. Existem também algumas nações, como é o caso da Austrália e também da Nova Zelândia, que fazem usinas da força das marés, né? Utilizando um pouco o deslocamento da maré alta, da maré baixa, fazendo com que exista aí uma utilização, né, dessa produção de energia. Então, a Nova Zelândia é um país que faz uso desse recurso como um caráter, vamos dizer assim, né, muito restrito, Nova Zelândia e a Austrália. Agora, em tempos, né, de aquecimento global, há uma tendência também de crescimento de usinas que são consideradas mais equilibradas do ponto de vista ambiental. Você tem, por exemplo, as usinas de radiação solar, de captação, né, usinas solares, por assim dizer, que vão ser placas fotovoltaicas, e as usinas eólicas, que vão aproveitar a força do vento para poder movimentar determinadas hélices, e essas hélices ligadas a um gerador produzirão energia elétrica. É importante levar em consideração que os países precisam hoje do mundo buscar fontes energéticas menos degradantes e mais equilibradas, né, em uma situação de não degradar tanto a natureza, não depender tanto dos combustíveis fósseis. É importante, então, fazer com que exista um repensar a respeito do que se faz com esses recursos. É isso.